Muito bom estar com vocês, gente. Se você quiser nos acompanhar, abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 17. Eu vou ler somente do 45 ao 50, muito embora tenha 58 versículos, mas os outros nós vamos acrescentando na medida que o Espírito Santo vai nos inspirando. Buenas noites, amigo. Tem que falar castelhano também, se não for poliglota aqui não vai, né, meu? Responde aí, por favor. Aleluia. Então, gente, vamos ler do 45 ao 50. E o Senhor vai nos mostrar tudo aquilo que Ele tem para nós, assim como Ele teve para Davi. O que o pastor Tião falou aqui, pastor Vinícius, né? Mais conhecido como Tião, ou Dom Sebastião, né? É verdade, eu acompanhei mais ou menos essa história, e Deus não faz milagre, não fez milagre só na vida de Davi. Deus faz milagre na vida dos Sebastião, também dos Vinícius. Deus faz milagre na vida do Zé Barreto. Deus faz milagre fala o seu nome aí. Deus faz milagre na sua vida também, amém? Às vezes a turma pergunta, não se vê mais milagre como na igreja primitiva. Que Ele dava os olhos. Olha aqui, veja o milagre. Abre os olhos, olha para dentro de você e veja um milagre. Não é verdade, irmão? Olha para dentro de você e veja um milagre. Então, queridos, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Vamos ler então. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você gostou da história? Pode aplaudir, querido, porque é fantástico. Isso é fantástico. Tem um canal aqui que diz que tem um programa chamado Fantástico. Fantástico é isso daqui, cara. Isso é fantástico.
é o sobrenatural de Deus, em quem teme, confia no seu nome. Nós vemos que aqui estava realmente uma guerra representativa. De um lado, os filisteus, do outro lado, Israel, e no meio, um vale. Toda guerra tem, até guerra tem seu estatuto, sabia disso? Até guerra. E ali também tinha um estatuto. E a Bíblia diz que um gigante desafiava Israel 2 vezes por dia durante 40 dias. Vocês tiram a conclusão aí, que vexame. 40 dias, o rei Saul com seus quase 2 metros de altura, o seu exército totalmente preparado, ouvindo um homem desafiando Israel, e ninguém tinha coragem realmente de tomar partido. Mas o que eu quero dizer é que gigantes existem, querido. Os gigantes estão presentes na nossa vida desde o momento que você nasce. Nós nascemos para vencer. Eu gosto que quando Deus terminou a criação, Ele olhou tudo assim, e Deus, a Bíblia diz que Deus disse que tudo era bom. E Deus disse para o homem: dominai. Só que o homem domina, não é para dominar, sobre julgar alguém. É dominar aquilo que interfere no seu caráter. É dominar aquilo que realmente atrapalha o relacionamento seu. E atrapalha a sua intimidade com Deus. É nesse sentido que o homem tem que ser dominador. Dominar, para ser mais claro, dominar o pecado, dominar a corrupção, dominar a falta de vergonha, e ser um povo íntegro. Por isso que Deus falou: dominai. E se Deus disse dominai, meu amigo, eu acredito. Então, por mais que seja realmente direcionada para nós alguma frase que nos machuque, que nos acerte como uma flecha, nos querendo deixar para baixo, você realmente olha para Deus e fala assim: eu nasci para vencer. Você veio nesta noite aqui, querido, porque Deus te chamou para ser um vencedor. Deus olhou para Davi, Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, vai até a casa de um homem chamado Jessé, porque lá está um homem segundo o meu coração. Meu Deus. Deus falou a mesma coisa para vocês, igreja, pode acreditar. Jesus no Evangelho, ele fala assim: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Esse entendeu? Eu vou falar de novo, vamos ver se vocês entendem. Jesus olhou, escreveu no Evangelho: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Amém? Isso é pouca coisa, gente. O Rei dos Reis, com todo o seu amor, que você ainda nem merecia, Ele disse: eu escolhi vocês. Mais especificamente você que realmente driblou todas as contrariedades, ultrapassou os limites, os obstáculos e conseguiu chegar nesse culto. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Eu não estou falando de mágica, não. Eu estou falando daquele que realmente, que todos chegavam até ele, e ele dizia: o que queres que eu te faça? Até quem não disse o que quer, ou melhor, até para quem Jesus não perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus fez. O leproso olhou para Jesus e falou: se tu queres, podes curar-me. Jesus não perguntou: o que você está querendo? O leproso falou: se tu queres, pode curar-me. E Jesus disse: seja curado. Meu Deus. Vocês conhecem outro Deus que tem esse poder? Por isso que ele diz: eu sou o único Senhor, não há outro Deus além de mim. Queridos, nós estamos diante de uma guerra representativa aqui, e os gigantes existem. O gigante se apresentou na frente de Israel. Os gigantes se apresentam na nossa caminhada.
Os gigantes nos afrontam em tudo, tudo que nos atormenta, tudo que você realmente fica meio para baixo. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Será que eu vou vencer? Será que eu não vou vencer? Meu Deus, onde é que o Senhor está? Parece que o Senhor esqueceu de mim. Não, querido, os gigantes existem para te forjar. Ouro só aparece depois de ser realmente a não sei quantos graus. Querido, eu só posso estar aqui depois de todos os momentos que eu fui forjado na minha vida, porque senão eu seria um frouxo. Quando eu casei, eu fui forjado, querido, porque antes de casar eu arrumei 9 filhos da minha mãe. Meu pai morreu, deixou eu com 9 filhos da minha mãe. Falei, meu Deus, eu acho que eu vou me sumir, eu acho que eu vou desistir, mas não desisti, e venci em nome do Senhor Jesus Cristo. 9, a hora que eu casei foi a moleza, porque daí veio um de cada vez. Um, depois de 7 anos outro, depois de 4 anos outro. Nossa, que moleza. Eu gastava 5 quilos de arroz para fazer quase um almoço. Eu com a minha mulher gastava uma mãozinha assim. Nossa, como o negócio ficou bom, cara. Como ficou gostoso. Então que Deus te forja hoje, Deus te aperta hoje, para que você possa amanhã realmente dar o grito da vitória. Sem ser apertado, querido, você vai ficar frouxo o resto da vida. Um gigante pode ser um sentimento desastroso, pode ser interno, pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser uma pessoa mal intencionada, pode ser externo também, um gigante na nossa vida. Pode ser uma infidelidade. Ninguém casa para ser vítima de uma infidelidade, mas infelizmente, quando se dá uma brecha e alguém sofre umas consequências terríveis da infidelidade. E a infidelidade, querida, ela não vai só para o cônjuge, ela é extensiva, ela atinge toda a família. É por isso que tem as famílias disfuncionais, é por isso que tem as casas de recuperação, e glória a Deus que tem, porque quantos estão internados lá, querido, não gostaria de estar, mas hoje estão lá agradecendo a Deus pela oportunidade que vão ter amanhã de sair e dizer, eu sou livre. Tem uns que são meio sem vergonha mesmo, mas Deus cura até sem vergonhice, pode crer, querido. Aleluia. Assina embaixo. Gigantes nos trazem grandes desafios, mas Deus chamou você para enfrentar desafios e ser vencedor. Mas para você vencer gigante, querido, você tem que ser determinado. Pessoas que jogam a toalha com facilidade, querido, eu não vou dizer que é um covarde, mas é um frouxo. Você tem desafios em todos os sentidos, querido, na área psicológica, na área financeira, na área no quesito relacionamento. Você tem desafio de todo jeito, mas você nasceu para vencer. Às vezes você fala, meu Deus, mas já faz tempo que eu estou sofrendo, o pastor está muito otimista para o meu gosto. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, Jacó foi 20 anos para ele superar a crise. Em 20 anos ele retornou para casa cheio de tudo que você imaginar que Deus colocou na mão dele. Agora eu quero dizer, eu quero profetizar na vida de vocês. Vocês não vão gastar 20 anos, não. Vou deixar por 19 vocês, tá bom? Brincadeira, meu amigo, viu? Guarda isso, o Senhor tem um tempo para cada coisa debaixo do sol. Falou, Grau? Então não joga a toalha, querido. Olha aqui, vocês sabem quem inventou a lâmpada, né? Quem foi? Acho que não. Thomas Edison. Agora você ganhou, pode pegar seu troféu lá depois. Thomas Edison, ele inventou a lâmpada elétrica. Mas você sabe quantas patentes ele tentou para uma delas ser aprovada? 2.000 patentes. E alguém chegava, ô Thomas, larga a mão, cai fora, você já viu que não dá, cara. E eu tenho certeza que você já viu uma frase na sua vida realmente tentando te jogar para baixo. Mas se você está aqui porque você confiou que tem um que é maior, que pode todas as coisas.
Eu quando cheguei em Taubaté, querido, me permita esse parênteses pequenininho aqui. Eu vim aqui para falar de Jesus e falar da vitória de Davi através da presença de Deus. Mas às vezes você precisa falar alguma coisinha porque é praticidade. Eu quando cheguei em Taubaté em 73, eu tinha uma sandália havaiana para me ir trabalhar e um sapato para mim ir na igreja. Eu não andava muito com sapato para não gastar. E uma bicicletinha do pneu careca. E quando eu entrei para trabalhar e fiquei um tempo trabalhando, alguém olhou para mim e falou assim: procura outra profissão, porque essa aqui você não tem futuro. Eu falei: o quê? Meu pai criou 10 filhos, sendo barbeiro, dedicou uma vida para me ensinar, e eu não vou vencer? Quem é você, seu incircunciso, para falar um negócio desse para mim? Está na veia, está no sangue. Creia, querido. E se não tiver na sangue, está realmente no seu otimismo, no seu entusiasmo, e Deus vai te fazer capaz. Passados esses 50 anos trabalhando em Taubaté, eu enfrentei os maiores feras da tesoura daquela época. E cheguei a adquirir uma clientela que trabalhava das 8 horas da manhã às 11 horas da noite, sem parar. E que o Senhor me proveu tudo o que eu tenho até hoje. E hoje eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, pode aplaudir. Thomas Edison disse: 90% da sua vitória é transpiração, 10% é inspiração. Deus não precisa muito de você, coisa não, 90%, querido, você tem que lutar, tem que batalhar. Lá no começo da Bíblia, Deus já falou: comerás o pão com o suor do teu rosto. É do teu. E se Ele falou comerás, é porque Ele é um provedor, e Ele vai prover as necessidades suas. É que muitas vezes a gente tem os olhos gordos, né, cara? Muitas vezes você não está satisfeito com o que você tem. Mas se você for analisar: puxa, quem eu era, quem eu sou, você só tem que dar glória a Deus, querido. Só pelos seus 5 sentidos funcionando, querido, você já tem que dar glória a Deus. Porque isso que eu falei foi Thomas Edison. Mas olha o John Newton. John Newton foi um menino que o pai obrigou ele a entrar na marinha. E ele se tornou um capitão realmente, e realmente começou a comandar aqueles navios. Quando ele saía do Brasil, quando ele saía da Inglaterra, eu acho que é Inglaterra ou Estados Unidos, estou meio em dúvida. Quando ele saía lá do seu país de origem, ia até a costa da África, enchia o navio, enchia o porão de navio de escravos, aqueles escravos mais fortes, mais saudáveis, e comprava e trazia tudo para a terra dele. A história diz que ele não estava nem, ele era tão gelado, tão frio, que 20% dos escravos morriam nos porões do navio e eram jogados no mar para que os tubarões fossem alimentados. E os que chegavam até aqui eram negociados. John Newton foi um homem realmente que era um bravo, mas usando a sua inteligência e a capacidade e a sua força por mal. Até que um dia, numa das tempestades lá, realmente ele escapou. Mas aos 44 anos, John Newton ficou cego. A vida dele se transformou completamente, porque aquilo que ele não conseguia fazer quando ele tinha os 5 sentidos funcionando, quando ele ficou cego, despertou dele realmente um novo sentido. E ele escreveu O Paraíso Perdido. É que descreve a história da luta de Lúcifer com Deus no céu, e depois a expulsão de Lúcifer e seu 1/3 dos anjos junto com eles para a terra, querendo causar um alvoroço aqui. Mas vem o nosso Senhor Jesus Cristo e nos traz a nossa redenção, que nós estamos aguardando a plenitude dos tempos, a nossa redenção. Essa é a história de Paraíso Perdido. E John Newton se transformou num grande pastor, e viveu numa época, realmente, um momento dos mais difíceis. Hoje você pode falar, querido, que você é protestante, que você é evangélico, pode pregar nas esquinas, pode pregar na sua casa, pode pregar na fábrica, na faculdade, onde você tiver aptidão para isso, e a pessoa aceita, e ninguém realmente vai te perturbar. Mas lá era perigo. No tempo de John Wesley e John Hus, era muito difícil. John Wesley e John Hus foram assassinados. Por quê? Por causa de entrar com a reforma protestante.
Então, queridos, é isso que eu estou falando. Cuidado com o sapato largo. O sapato largo deixa as crianças lá dentro, tudo brincando assim, os dedão lá, ó, e você pode ficar um frouxo. Mas cuidado, por que eu disse de manhã e disse aqui, e vou repetir hoje? Por que o Japão é um país evoluído? Porque o Japão estava lá, querido, com o pezinho apertadinho dentro do sapato, ele precisava de um número a mais. Agora o brasileiro está aí com o pezão, com o sapato, o pé dele é 39, está calçando 40, está tranquilão. Cuidado com a folga, cuidado com a moleza, cuidado com a ociosidade, querido. Isso pode levar ao caos. Depois que chegar lá tarde, quantos clientes passou pela minha cadeira e falaram: nossa Zé, era para eu estar bem, hoje eu estou fuzilado na vida. Deu vontade de falar, dá vontade de falar para o cara: bem feito. Tudo que você plantou do seu passado, você está colhendo agora. Mas a gente respeita por ética, não é verdade? Então, queridos, está aí, ó, John Hughes, aos 44 anos ficou cego. E aos 50 anos, ele gastou 5 anos para escrever realmente esse clássico que é Paraíso Perdido. Como que ele escreveu em 5 anos o Paraíso Perdido? Ditando para alguém escrever. E você com os 5 sentidos funcionando, o que você está fazendo, querido? Eu sei que você está fazendo muita coisa, mas Deus tem mais coisa para você a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beethoven, o grande músico Beethoven, já tentaram de todo jeito induzir a mãe dele para que o abortasse, porque parece que ele estava para nascer com certa normalidade. O homem se tornou um dos maiores músicos de todos os tempos. Beethoven ficou surdo aos 46 anos. E as sinfonias que ele escrevia, as músicas maravilhosas dele. Quem já ouviu sinfonias de Beethoven? Erga a mão aí. É coisa maravilhosa. Quem não ouviu, digita lá no Google e fala: nona sinfonia de Beethoven. A nona sinfonia de Beethoven, ele escreveu ela surdo. Diz a história dos entendidos que ele punha o ouvido no chão e ficava ouvindo vibrações. E a partir dali ele escreveu essa nona sinfonia de Beethoven. Então, queridos, olha as limitações, porque foram homens que não jogaram a toalha. Não jogue a toalha, querido. E começar do seu GC. Deixa de mimimi. Deixa de criticar o teu chefe, o teu líder lá, querido. Leva presente para ele, querido, entendeu? Leva um dinheirinho para ele ajudar a pagar a luz do anfitrião da casa que está lá, querido. Sabe como é que é? Na minha não precisa não estou falando para divulgar a minha não. Pode usar à vontade, Deus tem provido maravilhosamente bem. Mas deixa de criticar, entra num clima fraternal no seu GC, querido. Se ame entre si. Sabe por quê? A vizinhança do seu GC está de olho para ver o relacionamento de vocês. Porque tem gente que fala: estou com vontade de entrar nesse GC, mas parece que o negócio lá é meio igual aqui fora. Calma, querido. Às vezes a pessoa está exagerando, mas às vezes também nós estamos devendo alguma coisa. Então vamos nos tocar aí, tá bom? Então vamos entrar aí, querido. Agora, o que tem a ver a vida da guerra realmente lá dos filisteus com o Israel? Tem tudo a ver com a nossa vida. E eu vou apresentar aqui para vocês algumas características que você tem que desenvolver na sua vida para que você possa vencer. Não é deitar de braço cruzado e começar a cantar: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deitado na rede? Meu amigo, tem que suar. É 90% de transpiração e 10% de inspiração. Agora a inspiração vem da onde? A inspiração pode vir da genética. A inspiração vem de Deus, com toda certeza. Porque se já veio da genética, já é de Deus. Mais genética, mais o sobrenatural de Deus, dá o quê? Dá um homem vencedor, dá uma mulher vencedora. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos só um pouquinho, por favor. Não abre. Eu só queria profetizar na sua vida, né? Aleluia. Então, querido, certas características não tem como você escapar dela. Uma das características que Davi desenvolveu, ele não aceitou pessimismo. Se você pega aí no seu celular, aí no 24,
Está escrito aí, ó, todos os israelitas vendo aquele homem. Que homem? O gigante, quase 3 metros de altura, todo paramentado. Só a ponta da lança do cara pesava quase 8 quilos. Você imagina, toda vez que ele gritava: sai um homem do meio de Israel aí, seus bando de frouxo. Alguém que possa confrontar comigo. Se você vencer, nós seremos súditos de vocês. Se vocês perderem, vocês nos servirão. Saul estava tão tonto ali, querido, que ele não sabia o que fazer. Os 2 metros de altura de Saul não foi suficiente para enfrentar o gigante. Então Davi, uma das coisas que ele mostra como característica para vencer, você não pode ser pessimista, querido. Se eu fosse pessimista quando aquele cara falou aquelas palavras na minha vida, eu tinha voltado para a minha terra, tinha me ferrado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrei com 90% de transpiração e 10% de inspiração, e hoje deu no que deu. Parei de trabalhar, Deus me deu realmente essa oportunidade, e hoje estou integralmente entregue à igreja. Não apareço muito aqui, mas eu com a minha esposa andamos por todos os cantos da cidade, de casa em casa, levando a palavra de Deus, libertando casais, libertando crianças, filhos, curando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é prazeroso, querido. Não é um jugo para nós, é uma bênção. O que eu fiz até aqui está feito. O resto eu vou deixar para vocês. Aquilo que ia ser para mim, eu deixo para vocês. Divida com vocês aí, amém? Então, queridos, segundo, ele não supervaloriza o passado, mas acredita no hoje. Olha aí no versículo 14. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentava-se por 40 dias, de manhã e à tarde, desafiando os israelitas. E Davi estava naquela uma dele, não pensando no passado, não se apegando naquelas pequenas ovelhas que ele estava lá pastoreando, um trabalho insignificante que era a cultura de Israel naquele tempo. Um pastor de ovelha não tinha valor nenhum. Terceiro, ele sabe lidar com críticas. Olha aí o versículo 28. Ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descestes até aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta para o pessoal. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Davi perguntou o que ganharia quem matasse aquele gigante. E o Eliabe, já enciumado: o que você veio fazer aqui, rapaz, seu pilantrinha? Com quem que você largou aquelas ovelhinhas lá, aquelas sarnentinhas que você cuida lá no mato lá? Davi só disse para ele o seguinte: o que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Larga do meu pé, cara. Então vocês estão vendo, querido, por que Eliabe está tão revoltado? Eliabe está tão revoltado porque no capítulo 16, quando Samuel realmente visitou o pai dele, Eliabe se apresentou bonitão lá, o capa de revista se apresentou para ser escolhido rei de Israel. Só que Deus disse: você, Samuel, você vê por a aparência, mas eu vejo o interior. Aí Samuel perguntou para Jessé: não tem mais nenhum? Tinha ele. Então por que enquanto Davi estava cuidando das ovelhinhas, nunca foi pedra no sapato de Eliabe? Por quê? Porque estava lá jogado para as traças, querido. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não pensa você que você está jogado para as traças. Deus está preocupado com cada um de você aqui, querido, porque há um tempo para cada coisa debaixo do sol.
e conforme os propósitos de Deus estão determinados, assim vai ser feito, porque ninguém impede o querer de Deus. Querido, eu nunca esperava estar aqui numa noite dessa como um pastor levando uma mensagem bíblica para vocês. Eu nunca esperava. Quando de repente eu recebi uma comissão de uma igreja entrando na minha casa, eu fiquei assustado, convidando eu para que fosse até a igreja, porque naquele dia eu ia ser consagrado evangelista. Falei, o que é isso? Nem sabia o que era. Não, você vai passar direto nem diácono você não vai passar, você vai passar direto para evangelista, porque olheiros já estavam lá no seu salão olhando como você evangeliza na sua cadeira. Tinha cliente meu que falava assim, eu não aguento mais o salão do Zé, só tem Bíblia. Pô, você precisa pôr uma revistinha daquela quente aqui, cara. Eu falo, meu amigo, eu tenho mulher, eu tenho filho, cara. E você também pode chegar com a tua mulher aqui, não vai ficar bem, porque a Bíblia, se você não quiser, você não lê. Agora as outras coisas não convém. Então devagarzinho você saía por escanteio, está entendendo? Então o resultado, você tem que saber conviver com as críticas. Enquanto você não é nada, mas quando realmente o Davi começou a aparecer, foi consagrado rei. Por que ele estava lá? Ele disse aqui, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Davi foi, sabe por quê? Porque ele estava cumprindo uma ordem do seu pai. Quando o Abner, capitão do exército de Saul, foi lá recrutar soldados para a guerra, os 3 irmãos mais velhos de Saul foram escolhidos. De Saul não, de Davi. Os 3 irmãos mais velhos dele foram escolhidos. E ele não, ficou lá no mato, escondido lá. Mas de repente vem o Samuel, consagra ele rei. E no que ele é consagrado rei, os irmãos foram lá para a guerra. E quando os irmãos foram para a guerra, o pai, preocupado com a situação dos irmãos, falou, Davi, filho, vem cá, pega essa jumenta e pega essa carga que eu preparei, leva lá, isso aqui se dá para o capitão, e isso aqui se dá para os seus irmãos que estão lá, e me traga notícia de como eles estão. Eu sei, quem é pai aqui sabe a preocupação que você tem quando o filho está numa programação de risco. O pai, a gente fica preocupado. Então Davi não estava fazendo nada mais do que honrar os seus pais. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Você realmente que vive uma cultura de século 21, 2024, em que realmente esse negócio de honra ao pai já não é um negócio mais de excelência. Tome cuidado nesta noite, querido, e guarda no teu coração, querido. Honra o teu pai e a tua mãe do jeito que eles merecem. E vocês vão ver a sua vida como é que vai ser uma bênção, tanto nos dias como nas prosperidades. Eu tenho certeza absoluta. Filho que não honra pai, amanhã ele vai coçar a cabeça e dizer, meu Deus, aonde foi que eu errei? E você não precisa nem se auto-questionar, querido. Foi porque você não honrou seus pais. Davi estava ali honrando o seu pai. Davi podia chegar e falar, pai, eu acho que o senhor não viu o que aconteceu ontem aqui no capítulo 16. O senhor não viu que eu acabei de ser consagrado rei. Eu sou rei aqui em Israel. É só um momento certo, a hora que eu não sei como é que vai ser, mas Saul vai entregar, porque o próprio Samuel disse que Deus não se agrada mais de Saul. Só o que Davi não sabia, que ainda ia levar 16 anos para ele assumir o reinado. E isso eu quero aproveitar aqui um parênteses e dizer para você que está na igreja. Não fica questionando Deus, querido. Deus você não questiona, Deus você obedece. Ninguém está numa posição aqui como o Vitor está vindo lá de São Paulo, né, Vitor? Para aqui realmente entregar todos os 5 sentidos aqui, glorificando e louvando o Senhor, aqui sozinho, decepcionando algumas pessoas aí. Mas ele pode ter decepcionado algumas pessoas, mas o Senhor ele não decepcionou. Eu não sei, mas pode ser que tenha alguém que chegou, ai meu Deus, mas pensei que era a banda hoje. Quem é esse cara? Ele é um servo do Senhor que saiu lá de São Paulo e veio aqui para somar com a gente e lá adorar o nome do Senhor.
Ai, mas eu queria que ele cantasse a música tal, porque eu gosto daquela música e tal. Meu amigo, você não veio aqui para escolher. Você quer música? Liga pro rádio daqui a pouco lá e pede a música que você quiser, vai ouvir lá. Lá no rádio você pede a música que você quiser, aqui não, querido. Aqui quem dita no coração da liderança é o Espírito Santo. Ele prepara as músicas aqui. Ah, mas não gostei muito. Você não tem que gostar nada, querido. Você tem que saber se Deus gostou do seu clamor, da sua oração, do seu louvor e da sua adoração. Não venha para o culto e volta do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Quando você vem em sua casa tem que estar em ordem. E quando você volta, querido, tem que estar melhor. Senão você pode cair do cavalo. Ah, falar do cavalo, eu vou contar do cavalo para vocês. Cuidado, você vem para a igreja, venha com a vida no altar. E quando você chega aqui, querido, mas eu não gostei muito que o pastor Zé Barreto falou. Calma, querido. Eu também não gostei de muitas coisas, mas foi para o meu bem. É melhor uma repreensão de um amigo do que um abraço de um covarde. Talvez você não goste de alguma coisa que eu falei, mas é para o seu bem amanhã. Cuidado, então, leve a sério as coisas de Deus. Tem um pastor que toda vez ele era um cara chegado na igreja. Sabe aquele pastor assim radical, gosta da igreja. E toda vez que ele passava da casa dele até a igreja, ele passava num lugarzinho, tem um cavalo deitado lá, coitado, com uma sede danada. Ele olhava para o cavalo e falava: sinto muito, amigão, mas eu estou indo pregar o evangelho. E o cavalo está lá, coitado. No outro culto que ele passou da casa dele até a igreja, ele passou de novo e o cavalinho lá com a língua, metade da língua para fora. Sinto muito, cara. Eu vou orar para alguém vir dar água para você aí, porque eu não posso. Eu vou pregar o evangelho. Na terceira vez ele passou, o cavalo estava com a língua todinha de fora, quase morrendo. Ele arrumou um jeitinho, uma cambuquinha lá e pôs uma água na boca do cavalo, e o cavalo se restabeleceu. E aquele pastor morreu. Quando chegou lá no tribunal de Cristo, para receber o seu galardão, já deu sorte, já, coitado, porque com tudo isso foi salvo. Porque quem está no tribunal de Cristo é porque está salvo. Agora quem estiver na frente do trono branco, meu amigo, tchau, já foi, já era. Amém, tchau para vocês. E aí o anjo olhou para ele e falou: olha, meu amigo, essa é a sua coroinha, simplesinha, e assim mesmo por causa daquela água que você deu para aquele cavalo. Porque como pastor, meu amigo, zero. É perigoso isso? É. Eu posso estar realmente fazendo parte do corpo de pastores, mas eu posso não estar na intimidade com o Senhor. Você pode estar numa intimidade realmente no GC, mas você pode não estar numa intimidade com o Senhor. Não seja mascarado, não seja bobo. Você não é obrigado a ir no GC. Você vai porque o Espírito Santo tocou no seu coração. Então seja autêntico. Deixa Deus ser glorificado através de você no GC. Amém? E aí vocês viram então que o Eliabe já está com uma dor de cotovelo, já está com ciúme, a ponto de começar a criticar o irmão dele. E aí vem, a crítica dói mais quando vem dos nossos. Querer ser criticado por um irmão é desagradável. O irmão que eu falo, irmão de sangue. Quando a gente sabe que é algum irmão da gente, eu sou de 10 irmãos. Quando a gente sabe que algum irmão da gente falou alguma coisa que é crítica, destrutiva, a gente fica triste. E ele está passando por isso aqui. O próprio irmão dele está criticando ele. Segunda crítica que dói é mais quando vem de alguém que conhece a gente há tempos. Sabe quando você tem uma surpresa, fica sabendo, puxa vida, não esperava. Logo aquela pessoa falando de mim, mas por quê? Os motivos são N motivos.
Mas pode acontecer, mas dói. Dói demais. Eliabe conhecia Davi. Eliabe era o filho mais velho. Ele viu nascer o segundo, o terceiro, o quarto até o sétimo e o oitavo, que era o Davi. Ele conhecia. E o irmão realmente, quando tem realmente um senso sobrenatural, um temor de Deus, ele estende a mão, cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente sabe que existe realmente umas brechas dadas na fraternidade e numa família que causa muita disfunção, fica a família disfuncional através do relacionamento terrível. Mas isso não é bom. A gente vê pelo próprio telefone. Quando a gente está atendendo um cliente lá, toca o telefone, dá licença, Zé. Ele fala, dá licença. Alô? Quando é um estranho, não, pode falar, o Zé espera um pouquinho aqui. Não, tudo bem, pode falar, não tem problema, não está atrapalhando, não. Mas daqui a pouco toca o telefone de novo, alô? É o irmão do cara. Ah, vai se catar, cara, dá um tempo, eu estou aqui, você não atende. Ah, depois eu ligo para você, tchau. Vocês já viram essa cena ou não? Aquele que mais a gente precisa amar, que é o irmão da gente, filho da mesma mãe, do mesmo pai, a gente não consegue. Eliabe não conseguia amar Davi, porque o menino estava crescendo, desenvolvendo. Só o que Eliabe não sabia é que Davi tinha uma intimidade com Deus. Quando ele tinha oportunidade olhando as ovelhas, ele pegava a harpa dele e ficava lá, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se alegrava, a ponto de quando o rei Saul ficou atormentado por um espírito mau da parte de Deus. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que você seja tentado para forjar você. Ou você se toca, ou você se ferra. E Saul, no caso aqui, se ferrou. Foi ao suicídio. Mas ele diz: procura alguém que entenda de harpa e que toque muito bem. E o soldado dele falou: conheço um jovem que toca muito bem, e quando ele toca, o Espírito do Senhor traz paz. Traz ele aqui. Saul amou Davi. Davi pediu realmente que se podia ficar com aquele jovem. Pediu para o pai: posso ficar com ele? Porque toda vez que Saul estava atormentado, Davi tocava e o Senhor era com ele. Tanto é que tantas duas vezes que ele precisou de se fortalecer no Senhor, ele enfrentou um leão e um urso e venceu, salvando as ovelhas da boca dos animais. Agora vocês vão ver aqui na descrição da pregação, que mais tarde, depois do capítulo 16, Saul está lá, Davi tocando e Saul realmente se aliviando do espírito mau. E no capítulo 17, quando Saul realmente quando Davi mostra todas as habilidades, porque ele é assim com o Senhor, Saul pergunta: quem é esse jovem? De quem ele é filho? O homem estava tão atormentado de medo do gigante. Querido, às vezes você fica com medo de certas situações, que você até coisas que são óbvias, que são elementares dentro da sua casa, como no tratamento da pessoa mais amada da sua casa, que é a sua esposa. E acontece realmente certos choques. Por quê? Você está desorientado. Saul estava tão desorientado que ele falou que depois das façanhas de Davi, ele falou: quem é esse jovem? Aí ele ficou sabendo que era, mas ele já sabia no capítulo 16. Se você ler o 16, você vai ver, Davi tocava para Saul. E no 17 ele pergunta: quem é esse jovem? Meu amigo, vai ter medo assim lá em Israel, viu? E você já viu quando você fica com medo? Você fica tremendo, querido, tremendo, que você às vezes é até perigoso estar dirigindo. Perigoso você passar até no vermelho pensando que é verde. Você vira daltônico até, de medo. Então tá aí, ó. O que incomoda... O que incomoda seus críticos não são os seus defeitos e suas virtudes. O que incomodava Eliabe não foi o tempo que Davi estava lá, coitadinho, abandonado lá com as ovelhinhas lá, tocando harpa. Mas ele estava alegre. Para Eliabe era uma despreocupação, mas para Davi era uma satisfação.
Não importa o que a turma pensa de você, querido. Importa o prazer, a satisfação que eu tenho com o Senhor. No meu casamento, na minha paternidade, no meu ministério. A despeito de todas as minhas falhas, a despeito das nossas falhas. E aí então, o que incomoda as pessoas, os críticos, não são seus defeitos, mas sim as suas virtudes. Um historiador aí, brasileiro, às vezes eu ouço ele, e ele falou: você quer ver se um cara é seu amigo de verdade? Chega nele e conta a sua situação, o progresso que você está tendo na sua vida. A hora que seu amigo perguntar: e daí, como é que vai? Ah, você não está sabendo, cara? Acabei de fechar um negócio, um contrato aí, cara. Comprei 10 postos de gasolina. E eu estou entrando também agora, está aberto outro contrato, ainda vamos fechar. Eu estou comprando uma rede de hotéis. Você já começa a olhar na cara do seu amigo, ele já começa: ai, gostosão, está querendo me humilhar? Querido, você não pode falar os bens que você tem. Se você fala, a pessoa pensa que você está querendo humilhar ela. Agora a Bíblia diz: chorai com os que choram, e sorri com os que sorriem. Chorar com o que chora é fácil, querido. Chega no velório para você ver, ai, todo mundo quer chorar com alguém que está lá, sofrendo a perda de um parente. Já viu isso ou não? Chega lá: oh, meus sentimentos. Puxa, é tão bom, né? Maravilhoso. Seu pai era uma coisa maravilhosa. Nem conhecia o pai do cara direito. Agora, chega você e começa a contar. Olha, a minha vida, rapaz, mudou da água para o vinho. E começa a contar o que você tem. Começa a contar o que Deus fez na sua vida. Uma mulher chega assim na comadre dela e fala para ela: ai, como eu estou feliz. Por quê? Meu filho passou na faculdade em primeiro lugar. Ah, é? Para medicina. Ah, é? Na faculdade federal. É, meu Deus, já está passando os limites, credo. Até parece grande coisa, entendeu? Então você não pode contar. Agora a Bíblia diz que é para você sorrir com os que sorriem. Quando alguém chegar e falar e contar a vida dele, querido, eu não vou dizer para você ter inveja dele, mas você fala: ai, Deus, me abençoa também, que eu possa também ser próspero na vida. Deus não faz acepção de pessoas, querido. Deus vai resolver a oração. Amém? Então, é terrível. O que incomoda são os defeitos. Não são os defeitos, são as virtudes. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Foi nessa hora que Eliabe ficou horrorizado com Davi. Enquanto ele estava sofrendo com as ovelhinhas lá, não tinha problema. Mas a hora que ele viu que tem o aval do rei, a hora que ele viu que o menino foi ungido rei, tem o aval da Saul, ainda não estava muito por dentro da situação ainda. Quarto, a crítica dói mais quando envolve destempero emocional. O destempero emocional não tolera suas vitórias. Ele chora com o seu insucesso, mas não sorri com as suas vitórias. É o que eu acabei de falar. Você pode observar aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 16 agora, não precisa abrir. Um capítulo antes. No capítulo 16, versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Quando Eliabe escutou isso, ele ficou apavorado. Ele ficou nervoso. Agora, que bom, se você é de uma família de 10 filhos, de 10 irmãos, e o seu irmão realmente é um destaque na política, na música, na igreja, e você se alegra com isso. E você fala: mano, quando que eu posso ir na sua casa para a gente fazer uma confraternização? Louvando a Deus pela sua alegria, pela mulher maravilhosa que você tem, pela prosperidade da sua vida.
Quando que nós temos que ter coragem de fazer isso? Fica a nosso critério, a decisão é nossa. Quinto, a crítica dói quando é contínua. No capítulo 29, Davi diz: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, porque o Eliabe não largava do pé dele. Sexto, a crítica machuca quando visa humilhar você em público. Versículo 28. Ouvindo a Eliabe, ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas coisas, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que descesses até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Olha que audacioso. Em vez dele se preocupar com o compromisso que ele assumiu ali de defender Israel e defender Saul e unidos fazer a força, ele estava preocupado com o sucesso do irmão. Enquanto o irmãozinho dele estava lá, coitadinho, na terra das ovelhas, não. Mas agora, o que você veio fazer aqui, cara? Você deixou aquelas ovelhas lá, para os leões lá comer, acabar com tudo? Davi não precisou se explicar. Querido, você não precisa se explicar para ninguém, querido. Deixa, querido, que Deus vai tomar partido e vai defender você. Fica tranquilo, não precisa criar uma contenda e arrumar uma inimizade que depois vai anos para realmente restaurar essa amizade. Sai fora disso. Próxima, outra característica é que você tem que se especializar no que você faz. Olha só, nos versículos 38, 39 e 40 do capítulo 17, nesse versículo ele experimenta as armaduras de Saul. Saul fala: vem cá, meu filho, já que você vai lutar com o gigante mesmo, realmente, então eu vou arrumar toda a minha armadura para você, para que você possa realmente se defender. E Davi experimentou, colocou lá. Imagina Saul com 2 metros de altura, Davi com 1,70 m. Só na hora que Saul pôs o capacete na cabeça dele, acho que Saul já bambeou das pernas, do preço, do peso, e os paramentos todos. E Davi tentou andar, disse que Davi não conseguiu dar nenhum passo. Sabe por quê, querido? Você tem que fazer aquilo que você sabe fazer. Não queira ser o outro, não queira andar igual ao outro, não queira ser o Zé Barreto, não queira ser o pastor Levi. Pastor Levi é uma figura especial, querido. Cadê ele? Foi embora? Hein? Levi, você costuma dar ar na gente, agora não estou vendo? Fica em pé aí, quero ver, por favor. Olha lá, Pedro. Pastor, é que está escuro aí, né, Zé Levi? Pastor Levi, não queira ser pastor Levi, querido. Agora, analisa o chumbo grosso que ele pegou, a responsabilidade que ele pegou de cuidar daquelas bênçãos na casa Ágape. Está aqui as bênçãos aí, ó. Fica em pé aí para nós ver. Fica em pé aí. Olha aí, querido. Aplauda o Senhor aí, porque Davi falou: pode tirar. Saul, muito obrigado pela sua preocupação, agradeço, mas o meu negócio é o cajado, uma funda e pedra. É isso que eu aprendi a fazer. Então, querido, como eu queria pregar um dia. Mas você sabe se Deus chamou você para pregador? Todos nós, de uma certa forma, somos pregadores. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas tem gente que fala: eu só me entendo como pregador o dia que eu estiver no púlpito. Se Deus tiver para você, você vai subir. Mas se Deus quiser que você venha aqui e seja um cantor, e se Deus quiser que você seja um carregador de guitarra e bateria para o cantor, você vai se humilhar? Você vai ficar: nossa, isso é humilhação para mim. Já pensou, o Vitor veio lá de São Paulo cantar aqui, eu vou ter que ir lá estar arrumando
violão para ele, vai te catar, Vitor, vai se converter. Não é assim, gente. O reino de Deus é diferente do reino secular. O reino secular é de levar vantagem, querido. Quanto mais vantagem, você já passou na barganha aqui em Taubaté, não? Quem passou na barganha aqui alguma vez? Lá no mercado. Às vezes o cara chega no meu salão, vai dizer, furei os olhos de um cara lá na barganha. Vendi um ponteiro para ele, o primeiro balanço que ele der no braço, o ponteiro já vai cair. E vem contar vantagem para mim ainda, que ele furou os olhos do cara lá na barganha. Nós não somos da barganha, nós somos do reino de Deus. Aleluia. Então, querido, estou falando que a crítica machuca quando visa humilhar em público. Tem gente que gosta, e ele faz isso no meio de todo mundo. Com que você deixou aquelas ovelhinhas lá? Como quem quer dizer? Seu irresponsável. Aqui é lugar para macho, não é lugar para criança não. Porque Davi era uma criança, sabia? Quer ver só? Faz uma matemática comigo. Davi morreu com 71 anos. Ele governou 40. Então ele tinha 31 quando sumiu. Ele governou 40 anos. Só que ele foi consagrado e ele esperou, ele tinha 40 aí. Ele tinha 71 menos 40, 31. Ele ficou esperando 16 anos para assumir o reinado. Se ele tinha 30, esperou 16, ele foi consagrado rei com 14. Então Deus não precisa da sua idade de cabelo branco. Ele prega com jovem, ele prega com mulher, ele prega com homem. Ele é tudo em nós. Nós não somos ninguém, nós somos pó. Mas Deus é tudo em nós. Por isso que você vê muitas pessoas ainda continuam a falar, a igreja Poema, aquela igreja dos jovens. Começa do Zé Barreto. Olha a juventude, ó, maravilha. 74 anos, maravilha, glória a Deus. 5 filhos, 7 netos e 2 bisnetas. Quase que dá uma narração esportiva. Só faltou chutar pro gol. Então, gente, Deus não precisa da sua idade. Deus não precisa da sua capacidade. Se fosse assim, ele tinha arrumado 12 doutores para ser evangelistas e apóstolos. Não tinha nenhum doutor no meio deles, eram pescadores. E depois que eles foram realmente batizados no Espírito Santo, todos eles, com exceção de João, morreram por amor à palavra de Deus. Quando você vem para a igreja, querido, nós sabemos que Deus gosta de ajeitar e prosperar a vida das pessoas. Nós sabemos. Mas cada vez que você realmente se entra mais numa intimidade com essas profundezas do Senhor, mais você vai morrendo para essa vida. Não estou falando morte literal, essa vai acontecer um dia mesmo. Mas aquilo que se fazia quando você era do mundo, do Egito, você não faz mais. Então, Davi soube se safar da humilhação em público. E agora ele está aqui e fala para o Saul: eu não preciso disso. Eu tenho uma funda, eu tenho pedras, e é isso que eu tenho feito. E quando eu preciso exercer a minha força, eu confio naquele que tudo pode. Enfrentei leão e venci. Enfrentei urso e venci. Isso se você quiser dar um pulinho lá, porque você pensa às vezes que você enfrenta um problema e acabou. Queridos, os problemas não vão acabar enquanto não terminar essa vida. Se você ver no capítulo 30, no versículo 6, Davi está lá. Davi saiu para uma guerra. Quando ele voltou, os amalequitas entraram na cidade dele lá em Ziglag e assaltaram tudo, levaram as mulheres, crianças, levaram tudo. E o que aconteceu? Porque Davi saiu com 600 homens. E quando ele retornou, nada mais na cidade. E em vez dos 600 homens ser a favor de Davi, viraram todos contra Davi. E a Bíblia diz que queriam apedrejar Davi. Mas Davi não se abateu. Davi foi e disse assim: Senhor, posso perseguir os amalequitas?
E Deus falou: vai que eu serei contigo. Conquistou 600 soldados de novo. Não é você que vai conquistar o seu inimigo, querido. É Deus que vai trazer ele na sua mão. Hoje você tem um compromisso diferenciado. Se o seu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontou a brasa em volta da cabeça dele. O que é isso? Quanto mais eu maltrato esse cara, mais ele me ajuda. A vida nos ensina diferente. Bateu, levou. Me ferrou, vai se ferrar. Não é assim. E até chegar o dia da nossa ida embora, nós estaremos aprendendo com o Senhor. 3 anos Jesus discipulou os apóstolos. 3 anos Jesus discipulou Pedro. E quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro, mais do que depressa, tirou a espada e cortou a orelha do soldado mau. A orelha caiu no chão. E Pedro pensou: pô, o que é isso? Vai mexer com o meu mestre? Mexe comigo. Ai, até parece que ele é poderoso. Parece que ele que era o Jesus ali. Jesus abaixa, pega a orelha do Malco e cola de novo. E diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é ser crente. Se você olhasse para sua mulher e procurasse ir para dormir com ela, e antes que o sol se pusesse, vocês entrassem no entendimento e se perdoassem, o seu lar seria muito mais abençoado do que é. Se o seu relacionamento conjugal já é bom, adote essas práticas e você vai experimentar a terceira pessoa da Santíssima Trindade envolvendo o seu relacionamento. O nome dele é Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador. É aquele que consola a dor. É o nosso ajudador. É o nosso advogado. Então, mamãe, então esposa, naquela encrenca que você vai contar para a sua vizinha, vai contar para a sua líder lá no GC. Me ajuda, por favor. Ora por mim. Intercede pelo meu marido. Ele está metido com uma encrenca aí, sabe? Uma sirigaita aí. Mas eu acredito que ele é bom. Ele é muito bom. E se você honra Deus, Deus vai honrar você. De alguma forma. Sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra diz: a mulher sábia edifica o lar, e a tola arrebenta com as suas próprias mãos. A mulher tem um compromisso violento em casa, querido. É de ser sábia. Glória a Deus que Deus me deu uma mulher sábia, maravilhosamente sábia, em todos os sentidos. E eu gostaria que isso fosse extensivo a toda a igreja, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele tem esse propósito de vida para cada um no seu lar. E nós podemos não consertar o mundo, mas nós haveremos de ver menos famílias disfuncionais por aí. Você crê nisso? Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra característica de um vencedor: ele reconhece que tudo vem de Deus. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Cuidado com esses livros de autoajuda, viu? A internet faz um comercial tremendo ali, que você tem que comprar aquele livro que vai modificar realmente o relacionamento com a sua mulher, com os seus filhos, na sua empresa, entendeu? Não acredita em livro, eu nunca li, nunca vou ler. Eu tenho um livro chamado Livro de Autoajuda, que tem 66 livros, 31.100 e poucos versículos, 1.200 capítulos. Se eu não entender esse livro de autoajuda aqui, querido, vou ser um derrotado fácil.
mas pode aparecer qualquer tipo de gigante na nossa vida, querido. Nós vamos dar o grito: somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra característica de um vencedor: você tem que ter pressa. Olha o versículo 48 e 49, escute. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Enquanto os soldados, vocês lembram que eu falei no começo? Os soldados corriam, todo afastado, tremia de medo. Saul ficou tão tonto que ele nem sabia quem era Davi que estava ali, aquele que tocava a harpa para ele no capítulo anterior. Ficou tão lelé que não sabia quem era. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto por terra. Meu Deus, pressa, querido. A coisa não está andando bem? Não se afrouxe, não fica na frente da televisão, não fica na internet não, querido. Vai aonde precisa, ora a Deus, levanta a mão e fala: Senhor, me dá sabedoria. Eu nasci para vencer, eu nasci para dominar, eu creio. Senhor, restaura o que está errado na minha família, no meu relacionamento, no meu emprego, no meu ministério. E por último, ele é alguém que pensa nos outros também. Tenha sensibilidade e ajuda o próximo. Versículo 52. Então voltaram os filhos de Israel e de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os seus acampamentos. Meu amigo, os covardes estavam tudo tremendo ali, mas a hora que apareceu um homem que é assim com Deus, enfrentou aquele Golias, a Bíblia diz que realmente Davi, numa só, ao giro da funda, acertou a testa do filisteu. Você imagina o capacete que estava na cabeça dele? Eu acho que só a viseirinha aqui estava aberta, o suficiente para que a pedra cravasse na testa dele. A Bíblia diz que a pedra cravou na testa do gigante e o gigante caiu para frente, de bruço. A física mostra que ele teria que cair para trás, mas só que é o seguinte, querido, Davi não estava sozinho. Quando Davi atirou a pedra, Deus estava por trás do gigante, soprando a cabeça do gigante, ó. Esse é o nosso Deus. Vocês continuam felizes? Então, queria essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Você, olha para o seu irmão, diga para ele: você nasceu para vencer. Fala para ele: acreditou? Você acha que ele acreditou? Dá um abraço nele. Você que está com a sua mulher, dá um abraço. Você nasceu para vencer. Que só a morte o separe. Você nasceu para vencer no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, no seu ministério. Aplauda o Senhor, querido, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso.